Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Harmonia Cast, neste quinto episódio. Eu sou Cristina Rena, estou aqui com as minhas amigas. Maria Ventura. E Priscila Sanches. Isso aí, pessoal. Só explicando para vocês, o Harmonia Cast é um bate-papo aqui entre amigas, né? Nós fazemos uma reunião um pouquinho antes, conversamos, o assunto que surge nós trazemos aqui para dividir com vocês, sem pretensão, sem sem muita coisa, sem preparo, só aqui no bate-papo mesmo gostoso, para vocês se sentirem como se estivessem na sala da nossa casa. Então, entrem, fiquem à vontade, pode tirar os sapatos, pegar um copo d'água e vamos que vamos. Hoje o tema é autocobrança. É uma coisa assim que eu acredito que assola, sei lá, 99% da população mundial de hoje, pelo menos nas grandes cidades, as pessoas aí que estão nesse lufa-lufa aí da vida. E aí, vamos lá, então? O que vocês acham? A autocobrança é o que a Cris falou, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por um estado de autocobrança? E em determinadas fases da nossa vida, essa autocobrança ela pode estar mais acentuada, né, no nosso dia a dia, até por causa de questões até às vezes pessoais, ou nem tanto, né? Porque de repente a vida está mais leve e tudo mais. Mas a autocobrança, ela está muito alinhada mais, na minha visão, né, a uma condição onde a gente acaba colocando um estresse interno muito grande, porque a gente se cobra de que a gente realize algo. Eu preciso realizar algo, eu preciso mostrar algo, eu preciso ser bom em algo. E que se isso não acontecer, você vai, de repente, se diminuir. Se você não tiver o resultado que você está criando, né, ou que você está olhando, a tua expectativa, né, se você não alcançar aquela expectativa, é que, opa, então, se eu não conseguir isso, é porque eu sou tal coisa. E, geralmente, esse tal coisa nos diminui, né? Então, eu sou um lixo, eu sou incapaz, eu sou improdutivo. E aí vem aquelas conversas que muitas ouvem na infância, né? É porque eu sou burro, porque eu não sei fazer, é porque já falaram para mim que eu não ia ser nada na vida mesmo. Né? Então, eu penso, né, estou trazendo aqui agora e tudo a fresco, né, no início da nossa conversa agora vem esse pensamento de que essa autocobrança, ela até surge por causa de uma condição, vozes, frases, situações que eu já passei um dia e eu preciso provar para mim mesmo que eu posso passar, né? Eu posso superar essa dor interna. Estou trazendo aqui, abrindo, sem muito pensamento, sem muita elaboração, para a gente iniciar aí agora a nossa conversa sobre autocobrança. Essa autocobrança vem também como uma dívida. Parece que se a gente não realizar essa tarefa, nós estamos em dívida. Em dívida com quem? Conosco, no caso. Como é uma autocobrança, a gente fica se colocando nessa dívida. Ao mesmo tempo, quando você fala, Pri, que eu achei muito legal, de que essa autocobrança é como se ela diminuísse a gente, é como se ela estivesse conectada com o nosso alto valor, com o nosso não alto de alto, com o nosso próprio valor, né? Então, é uma dívida que mexe com a nossa percepção de valor interno como ser humano, seres humanos, e, e fica no ar, né? Fica essa coisa aí como uma tensão, como uma, enquanto não resolver, fica essa tensão, essa autocobrança aí. O que você acha, Cris? O que está chegando aí para você?
Não, eu estou pensando muitas coisas agora. Eu estava pensando, inclusive, concordo com tudo isso, e estava pensando no conceito de autocobrança. Então, o que que é autocobrança? É a própria pessoa, próprio eu, me cobrar de eu fazer alguma coisa. E isso nem sempre é uma coisa ruim, é uma coisa natural. Todo mundo se cobra de fazer alguma coisa. Então, eu fico pensando lá que o bebezinho que nós fomos, algum dia se cobrou de andar. Ele via as outras pessoas andando e ele pensava: "Eu vou tentar esse negócio, eu vou fazer esse troço". E aí ele ia, caía, engatinhava um pouco, tentava levantar mais um pouquinho, caía, até que um dia conseguiu. E aí eu pensei: por que que vem pra gente um conceito tão negativo quando nós pensamos em autocobrança? E eu vejo, assim, que talvez a questão seja a medida. Eu não sei, até vou pedir ajuda aí para vocês, para pensar um pouquinho nisso. Porque existe hoje em dia, no nosso mundo, muita questão de, nossa, fugiu aquele nome, aquela doença que a pessoa fica Burnout. burnout, isso, fica tão estressado que a pessoa se cobra tanto. Ou existe muito essa cobrança que a gente vê, por exemplo, eh, talvez, assim, nas mídias, né, para quem acompanha mais YouTube, mundo de marketing digital, de coaching, muitas vezes essa coisa do: "Ah, você tem que fazer parte do clube das 5 da manhã, né, o 5 AM. Se você não levantar às 5, não tomar banho gelado, não correr 1 hora", sei lá, você tem que ter todo aquele kit, senão você é um fracassado. Então você tem que, sei lá, ter uma alimentação X, tem que fazer, como que chama aquela ginástica que todo mundo fazia uma época, que eles fazem boxe? É Muay Thai? Kickboxing? Kickboxing, né? Não, que o pessoal joga as coisas e pula e sai correndo pra rua e volta. Ah, CrossFit? CrossFit. Crossfit, isso, CrossFit. né. E aí você tem que fazer crossfit, aí você tem que postar, porque se é crossfit e não postar não adianta. É uma piada, tá, pessoal? Nossa, agora é beach tênis. Sim. E aí você tem que ter um corpo legal, tem que fazer muito dinheiro muito rápido, tem que ter um carro bacana, ou tem que ter uma vida amorosa perfeita. E aí começa a vir uma cobrança de fora da sociedade e, de acordo com o modo como a pessoa se sente em relação a isso, ela transforma isso numa autocobrança. E aí eu penso que cada indivíduo tem um tipo de força. Então vai ter uma pessoa que vai ter mais facilidade para ter um corpo legal, fazer ginástica, outra vai ter facilidade para ir bem no trabalho, né, e assim por diante. Mas, de repente, a gente se sente cobrado a ser muito bom em tudo, em coisas que nós somos bons, em coisas que nós não somos, no que queremos e no que não queremos. E aí a autocobrança se torna um fardo, e não um instrumento de crescimento. Não sei, o que que vocês acham? Para mim, agora ficou muito claro o que você disse, Cris, que assim, eu posso me autocobrar de uma forma saudável, para que eu seja próspero, né? Que eu vá atrás dos meus objetivos, que eu cumpra com as minhas metas e tudo mais. Mas tudo aquilo que está coerente a mim, ao meu corpo, principalmente, né? A minha saúde, porque não é porque de repente eu faço crossfit e eu tô com um corpão trincado que eu tô prosperando, né? Sim, eu posso estar prosperando com a minha saúde, mas prosperidade dentro do conceito, né? Não é uma coisa só, né? Não é você ser abundante em uma coisa e escasso em outra. Quando a gente fala do conceito de prosperidade, é abundância em todas as áreas, né? Quanto mais você tiver abundância em mais áreas na sua vida, mais próspero você se torna. Então, é a saúde, relacionamentos, os seus relacionamentos sociais, o seu trabalho, a tua família, a tua espiritualidade, né? O seu autoconhecimento, tudo isso é prosperidade, né? E outras coisas mais que eu não citei aqui. Então, agora para mim ficou muito claro. Então, assim, existe a autocobrança, que não me traz um sofrimento, mas que é uma autocobrança que me faz galgar para a prosperidade, independente daquilo que eu esteja planejando, né, dentro dos meus propósitos, e tem aquela autocobrança na qual eu estou me comparando com o resto.
né? Ah, não, porque se aquele cara é próspero, eu tenho que fazer tudo aquilo que ele faz igualzinho para eu ter a mesma prosperidade que ele tem. Olha, fala aqui. Não, só um comentário, isso é o que os coaches chamam de modelagem, muitas vezes, né? Você pegar uma pessoa que conseguiu o que você quer e fazer igual, mas muitas vezes a gente não tem condição, né, de modelar alguém. Não que a modelagem seja errada. Sim, eu gosto do conceito de modelagem, inclusive, mas você tem que modelar aquilo que é coerente a você, ao que está, inclusive, dentro do seu sistema de crenças. Porque senão você também pode até estar se enganando. Entendeu? Ah, ok. Eu admiro aquela pessoa. Ela tem um resultado X. Eu quero ter um resultado como ela tem. Né? Eu não preciso fazer exatamente as coisas que ela fez. Inclusive, eu posso encontrar caminhos onde eu possa fazer mais rápido aquilo que ela fez. Então, eu posso pegar a ideia da essência. Modelagem, para mim, é isso: é pegar a essência da ideia, ou da prática, ou do método, é aquilo. Mas fazer do seu jeito, dentro dos teus recursos. Né? Penso eu, não sei, agora a gente pode aqui. Olha, eu penso o seguinte, a autocobrança, para mim, nesse momento, enquanto a gente está elaborando, desenvolvendo o assunto, não consigo ver como algo positivo. Para mim, continua como algo negativo. Por quê? Porque a própria palavra auto é si mesmo. E cobrança vem de cobrar, cobrar, cobrar alguma coisa. Então, essa coisa de cobrar é como eu falei anteriormente, me conecta com uma dívida. E essa dívida também conecta com comparação, que foi o que a Pri falou aqui da comparação. E essa comparação, que até pouco tempo atrás talvez não existia, ou existia menos, no nível menor, hoje ela está num nível muito grande por causa das redes sociais. A comparação, ela está aí disponível no Instagram, no YouTube, no Face, no Spotify, enfim. A comparação está aberta ao público 24 horas, sete vezes na semana. Então, essa comparação, ela potencializa ainda mais a autocobrança. Eu vejo dessa forma. E aí, como é que eu enxergo, então, o lado positivo da autocobrança? Disciplina. Para mim, seria como disciplina. Disciplina é algo que, para mim, soa como positivo. É uma disciplina, todos os dias fazer um pouquinho de tal coisa, de tal atividade. Ler um livro 10 minutos por dia. Beber 2 litros de água todo dia. Fazer academia 1 hora por dia. Ou 3 vezes por semana. Então, fechando aqui a minha fala, a autocobrança para mim continua no negativo, tem a ver com dívida, cobrança, é, e aí, fazendo o resumo, o lado positivo seria a disciplina. E lembrando que as redes sociais alimentam essa comparação toda, enfim, por um lado ajudam e por outro lado atrapalham. E o problema não está nas redes sociais, está nas pessoas que usam as redes, como elas usam. Aí eu vou para outro assunto aqui também. Na interpretação que eu faço naqueles segundos, naqueles 10, 15 segundos do que eu estou assistindo em relação ao outro, e aí a minha mente cria uma história que não é uma história real, nem a história real daquela pessoa, porque você só sabe da história real da pessoa se você estiver dentro do contexto dela, né, participando da vida dela. E aí, na minha cabeça, eu crio aquela fantasia, aquela ilusão de que a vida daquela pessoa é daquele jeito que a minha cabeça criou. E aí eu faço uma comparação e eu digo, para eu ser como essa pessoa, né, aí vem essa autocobrança. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Né? Então, como é que eu posso ter uma meta coerente, inclusive, para alcançar o que eu quero alcançar, se eu estou me baseando numa história da minha cabeça, que a minha cabeça criou,
que é uma ilusão, na verdade, que é o que até a Maria comentou um pouquinho sobre isso antes da gente entrar. Eu acho que era isso que você queria trazer, né, Maria? Eu já estava lá na frente visualizando isso, que acaba sendo uma ilusão, a autocobrança mesmo. E é muito fácil da gente fazer isso, a gente criar na nossa mente histórias que não são coerentes com a gente, nem é coerente com a verdadeira história, de repente, daquela outra pessoa que a gente observou, né? Porque a gente tem uma ânsia. Né? Mas aí, não querendo sair muito da autocobrança, a autocobrança ela traz muito sofrimento. E o que quando você fala assim, eu me sinto em dívida, é muito real. Eu, muitas vezes, querendo chegar a um resultado X, né, eu me autocobrei por muitos meses, vamos dizer assim. Acho até que anos. Né? Tipo assim, eu me comprometi a fazer tal coisa. Só que eu nunca chego lá. Eu faço, nunca chego lá. Né? E talvez eu não tenha alcançado, porque na minha mente eu criei aquela ilusão que tinha que ser de X forma. Agora, autocobrança, será que tem a ver? Será que existe alguma confusão na interpretação da palavra autocobrança? E que talvez poderia ser. Porque eu continuo vendo como algo negativo, tá? Ela é o sofrimento que a Pri está falando e tudo isso. Não será que a gente poderia. A reflexão aqui organizando aqui meu pensamento. Será que a gente poderia trocar a palavra autocobrança por autolembrete? Será que é um lembrete que a gente precisa para fazer as atividades? Lembrete é um lembrar das atividades, inclusive auto-lembrete, lembrar de si mesma, né? Auto-lembrete. Estou viajando muito? Não, Maria, estou achando muito interessante esse conceito que você está trazendo do cobrar em relação à dívida e tudo mais, porque aí quando você começou a falar isso, e agora você trouxe a palavra lembrança, lembrete, que é uma palavra muito mais suave, né, comparada com cobrança, aliás é muito mais suave do que comparada com disciplina também, porque às vezes a disciplina vira uma cobrança. Aliás, como você entra na disciplina? Talvez você entre se cobrando no começo, até virar um hábito, né? E aí me ocorreu talvez exista uma dose de violência junto com a cobrança. É uma Total. violência tão sutil, tão Nossa, comum, tão cotidiana, que a gente não percebe. total. Nossa, que percepção, que sensibilidade de perceber, realmente. Perfeito, Concordo. concordo também. Concordo. Eu estava pensando no desenvolvimento das crianças, né? Tem uma pesquisa, não sei se está fonte, tá, gente? Não estou falando como verdadeira, mas é uma coisa mais para se pensar. Que crianças até 5 anos de idade, a cada um sim, elas ouvem, sei lá, tipo 10 nãos, né? E como isso vai quebrando a autoestima das crianças, que depois somos nós, né, os adultos, que fomos essas crianças. Então, eu estava pensando o como o nosso modo de educar, não o nosso modo meu, seu, que está aí, mas do nosso paradigma de sociedade, né, está muito imbuído na violência, na comunicação violenta. Então, não é só os pais falarem, ah, mas eu não bato no meu filho, eu não dou palmada. Mas muitas vezes, qual é a linguagem? É assim, você já fez o não sei o quê? Por que que você ainda não fez? Ah, o seu primo conseguiu fazer, você não, né? E aí tudo isso é uma cobrança, pô, então eu tenho que dar conta de fazer, porque meu primo fez, meu irmão, minha irmã, todo mundo na escola tira nota, todo mundo consegue aprender e eu não. Então existe assim a cobrança externa munida da cobrança individual, né? E eu fico pensando, enquanto nós somos adultos e nós nos cobramos dessa forma do eu não consegui tanto de dinheiro, eu não consegui fazer minha empresa crescer X, não consegui tantos clientes, não consegui lotar a agenda, não consegui, sei lá, X, emagrecer tanto, fazer tanto de ginástica, sei lá.
qual é a voz que está nos cobrando disso? Existe uma voz que veio lá da infância, talvez a sua mãe, o seu pai, a sua professora de primário, mesmo que a cobrança seja outra hoje, mas a voz é a mesma, a gente só muda uma chavinha. Então, assim, nossa, todo mundo já casou e você ainda não. Ah, todos os casais casados já tiveram filhos e vocês ainda não. Enfim, né? Ou, olha, você trabalha não sei quantos anos nessa empresa e não conseguiu nenhuma promoção, né? Então, não é a pessoa, é uma voz que ela ouviu a vida inteira. Uau! E aí, pegando esse gancho, me vem duas coisas aqui. É, é, primeiro que me vem a palavra em sânscrito do yoga, ahimsa. Ahimsa é uma palavra que significa a não violência, praticar a não violência. No yoga, a filosofia do yoga, além do exercício físico, da prática corporal dos asanas, tem toda uma filosofia oriental milenar. E o ahimsa é você praticar a não violência justamente com palavras, pensamentos e ações, né? Então, é muito bonita essa prática da não violência, né? Porque existe uma autoobservação, um autoconhecimento, né? Um orar e vigiar mesmo. E aí, uma outra coisa que me veio também, né? Que será que a cobrança, então, é o julgamento? Porque a Cris falou agora, você já casou? Ainda não casou? Ah, você tem filho? Casou e não tem filhos? Será que isso é um julgamento também? Você está querendo dizer, eu não quero ser julgada desta forma, né? Então, para não ser julgada, eu já vou providenciar e vou me autocobrar para fazer tudo que eu tenho que fazer. Sim, a própria pessoa se julga. Assim, tipo, para eu estar certa nessa sociedade, por exemplo, aos 40 anos eu tenho que ter X cargo na minha empresa. Senão eu estou errado. Não, senão eu sou um fracassado. É esse o julgamento. E se eu sou um fracassado, outra pessoa que está na mesma posição também é uma fracassada. Então o julgamento vai e volta, vai e volta. Então, é julgamento, comparação e violência, amarradas à autocobrança. Perfeito, Maria. E como que sai disso, né? Porque, pensa bem, um adulto que ouviu tudo isso quando era criança, às vezes, sem ele perceber, ele repete o mesmo padrão com seus filhos. Porque ele acha que está Com fazendo certeza. certo. Que ele Com fala assim, certeza eu ele sobrevivi, eu passei e eu sobrevivi, então eu vou repetir a mesma coisa que eu ouvi quando eu era criança, porque ele também vai sobreviver, ela também vai sobreviver. Sabe o que é pior? Esse adulto fala assim, ó. Imagina, eu tenho que cobrar meu filho, senão ele vai virar um folgado irresponsável aí que não quer saber de nada. Então, olha, né, a agressividade, o sentimento de raiva até contra o que a criança poderia vir a fazer, que a gente não sabe quando for adulta. Uhum. Né? Às vezes é até aquele discurso, eu já ouvi muito. Ah, mas se eu não cobrar meu filho, se eu não fizer ele se matar de estudar, tirar nota boa, não sei o que, ele vai virar um drogado. Só que ele Mas, fala isso para criança, né? Se você não se matar, gente, você vai ser um drogado. e será que tudo isso, toda essa autocobrança e cobrança, está amarrada ao perfeccionismo? O que vocês acham? Com Sim, certeza. sem dúvida. Sem dúvida. Então, se ele está amarrado ao perfeccionismo, sob o ponto de vista sistêmico das constelações, olhando nesse viés, o perfeccionismo te conecta com o caminho da morte, porque somente o imperfeito evolui, o perfeito já está estagnado. Sim, Porque... perfeito. Desculpa, Cris, cortei. Imagina. Pode falar, Pri. Não, porque eu penso assim, se eu sou uma criança, ouvi tudo isso quando eu era criança, me desenvolvi,
eu faço essa repetição, porque eu acredito que é a forma certa de fazer. Eu ainda não tenho a consciência de que o que eu estou repetindo não é saudável para essa criança, né? Então, eu pego e faço essa repetição. O que eu estou buscando? Estou buscando uma perfeição interna, porque eu preciso que, de alguma forma, eu tenha uma validação. Eu preciso me validar, eu preciso pertencer. E para eu pertencer, eu preciso de validação. Sim, tem a ver com a autoestima. Se eu tenho uma autoestima boa, eu não preciso da validação alheia. Exatamente. E aí, se Exatamente. eu tenho uma autoestima boa, também não preciso do perfeccionismo e nem me autocobrar, me autoviolentar. Não E é nem isso? violentar os outros, e cobrar os outros. Gente, que profundo! Uma vez eu estava no LinkedIn e a conversa que estava correndo na timeline lá era o burnout, né? E eu entrei no assunto, outras pessoas também de outras áreas estavam falando no assunto, aí tinha pessoal de RH, tinha psicólogos, tinha, né, pessoas profissionais, né? E aí a gente já faz um tempo isso já. E aí, uma das questões que a gente levantou, né, foi o seguinte: por que você se permitiu entrar em burnout? A gente inverteu, porque iniciou a conversa na publicação de que as empresas estavam conduzindo as pessoas para o burnout. Só que conforme a gente foi desenrolando a conversa, a gente começou a identificar que as pessoas estavam extrapolando seus próprios limites, porque elas precisavam do trabalho, ou precisavam do cargo, elas precisavam. Então, quer dizer, elas estavam se violentando, né? E isso não é uma coisa que aí a gente chegou na conversa assim, não é uma coisa que a empresa tem que perceber que você que está se violentando, porque a empresa está acreditando que o que você está fazendo você suporta, que você está fazendo. Então, eu estou pensando assim, veja se essa frase faz sentido. Eu não sou bom o suficiente, então eu preciso fazer mais, e mais, e mais, mais do que é humanamente possível, porque se eu fizer igual aos outros, eu vou estar em último lugar. E aí me vem a frase da Brené Brown, né? Brené Brown é aquela estudiosa que tem um serial de documentário no Netflix, além dos livros publicados, né? Ela fala: você é suficiente, a coragem de ser imperfeito. Que justamente a gente estava falando aqui da perfeição, do perfeccionismo, né? Então, é a coragem de ser imperfeito. Você é suficiente. É você se aceitar, né? Como um ser humano que erra, um ser humano que tem medo, um ser humano que vai acertar, um ser Que é humano que vai se vulnerável, iludir. que é vulnerável. É vulnerável, sou vulnerável, né? Mas o medo, eu já vi muito isso também, as pessoas falarem assim, eu tenho medo de ser imperfeita. Eu já ouvi essa frase, assim, eu tenho medo de ser imperfeita. Eu já tive muito medo de ser imperfeita. Eu também, Muito. né? Muito, Eu também. muito, né? Então, até pensando nessa coisa do Instagram, das redes sociais e tudo, eu não sei se todo mundo que está assistindo tem essa percepção, mas vamos pensar assim: a pessoa que quer fazer conteúdo, né, o lado de cá da câmera. O que que eu percebia há alguns anos atrás, digamos em 2017, 2018? Todas as mulheres que iam fazer conteúdo achavam que tinha que estar lindas, maquiadas, cabelo feito, unha feita. Elas, assim, por exemplo, para gravar um vídeo, não tinha tanto vídeo, né? Hoje em dia a gente põe um por dia, tem gente que põe 5 vídeos por dia. Na época era um evento, né? A pessoa gravava um por semana, aí ia no salão de beleza antes, fazia manicure, né? Se maquiava, cabelo perfeitinho, tirava a raiz do cabelo quem tinge, e ia lá, né? E se ela não estivesse assim, ela não estava pronta para gravar o vídeo. Então,
aí, comparando com os homens, a maioria dos homens não sentiam essa autocobrança aí de estar bonita. Eles mal, sei lá, tomava banho, fazia barba, colocava uma camiseta preta e ia pra vida, né? Tipo, era o equivalente deles de bota um cropped e vai à luta, né? Camiseta preta e tal. E eu acho muito interessante que hoje em dia as mulheres estão se permitindo mais, inclusive eu falo por mim, né? Eu mesma, em 2017, usava 1 quilo de maquiagem. E, gente, eu amo usar 1 quilo de maquiagem, amo. Mas nessa questão, a questão é, eu tenho liberdade de não usar. Então hoje eu tô assim, ó, cara limpa, do jeito que eu sou para vocês. Aí passei só um creminho na boca porque estava seca, lavei a Super cara e sem pronto. autocobrança, com liberdade, sem autocobrança e com leveza. Eu acho que a Cris estava comigo num evento, acho que a Cris estava nesse evento, que o assunto era justamente esse, né? Fazer os vídeos e tal, e medo de fazer vídeos. E aí uma moça, ela mostrou que ela estava se preparando para fazer uma sequência de gravações, e no dia que ela programou para começar as gravações, o rosto dela todinho ficou empipocado. Você estava comigo, não Sim, estava, Cris? E eu ela fala lembro. disso, e ela mostrou a foto dela, o rosto dela todinho empelotado. Não tinha maquiagem que disfarçasse aquilo. Então, a autocobrança dela de ser perfeita naquela gravação foi tão grande que causou um gatilho, e esse gatilho pipocou o rosto dela inteirinho. Gente, aí a reflexão é a seguinte: o que é mais importante? A mensagem ou o mensageiro? Olha, Maria, eu vou falar uma coisa. Pensando assim, bonitinha, eu diria a mensagem, mas existe uma parte de mim que também grita que o mensageiro também é importante. Tanto é que, por exemplo, eu fiquei muito feliz com a história dessa moça, que a Priscila está falando, porque ela estava com o rosto inteirinho pipocado e ela foi e gravou assim mesmo. Ela Foi. falou: gente, aconteceu meu pior pesadelo e eu fui e enfrentei. E deu tudo certo. Deu certo porque eu enfrentei. E aí, olhando isso, eu pensei: olha que amor que ela teve com ela. Ela falou: eu, enquanto mensageira, também sou importante, eu posso me acolher, né? Porque se fosse um amigo nosso que de repente tivesse uma alergia, aparecesse todo empipocado, a gente falaria com carinho. Se fosse um filho querido, a gente falaria: ah, meu bebê, não liga, sabe? Daqui a pouco passou, você tá bem. Agora, quando é com a gente tem a tendência de se maltratar, né, um pouquinho mais, falar: "Não, você tá feia, você não pode". Agora imagina se a gente falasse isso para uma amiga: "Não, você tá feia, você não pode se filmar". Não, e Acabou a amizade. fora as conversas que vêm na própria mente, né? Tá vendo? Se deu errado é porque não é para eu fazer. Esse negócio de fazer vídeo não é comigo, porque toda vez que eu tento fazer vídeo dá errado, meu rosto fica empipocado, né? Então tem muitas conversas mentais que acabam acontecendo se a gente também não tem aí um autoconhecimento trabalhado, né? Nesse caso da moça, eu entendo, eu interpreto aqui, tá? Chega para mim da seguinte forma, que a mensagem foi mais importante do que o ego dela, de que apesar de não estar nas condições ideais de beleza, do padrão, da exigência, blá 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 blá, ela transcendeu o próprio ego, foi lá e gravou o vídeo, porque ela entendeu que a mensagem que ela precisava passar, gravar e compartilhar o conteúdo era mais importante do que a aparência dela, né? Então, mesmo que internamente isso exigiu dela uma superação, um autoconhecimento, e se desprender desse ego, dessa máscara, né? Porque eu entendo, para nós mulheres é muito difícil. Para mim também. E é um exercício diário, constante. Né? Até a Cris também falando aqui que está sem maquiagem. Parabéns, é uma libertação também, né? É uma coragem que ela, ela transcende. Mas aí é que tá, você está aqui porque a sua mensagem
ela transcende você mesmo, a sua própria aparência. E posso dizer, tá linda do mesmo jeito. Eu vou falar uma coisa, eu me sinto linda cada vez que eu consigo me superar, vir aqui, abrir a câmera, sabe? Eu parece que eu vou ficando mais bonita. Por quê? Porque eu vou me apreciando mais, porque eu tive coragem de ir e fazer. E aí, fazendo um gancho com aquela história de perfeccionismo, toda vez que eu pensava, eu tenho que estar perfeita, cabelo perfeito, maquiagem perfeita, eu não fazia. Então, a autocobrança também nos leva a não fazer. A Exatamente. paralisação, A estagnação. né? Aí eu deixo de superar, né? Eu não me permito superar, porque eu preciso me agarrar nessa condição da perfeição, porque se não for perfeito, não vai funcionar, não vai agradar, ninguém vai gostar, ninguém vai me ouvir, ninguém vai olhar essa pessoa feia aqui falando, meu Deus do céu, não vou assistir porque ela é Mas, feia. mas aí Só é que que o tá, filho tá na cabeça, né? mas aí é que Então, tá, essa perfeição, ela não existe e nunca vai existir. E não nesta dimensão, ela não existe na 3D, não existe na matéria, ela existe na outra dimensão, no espiritual. Por isso que eu entendo, segundo o olhar e a visão sistêmica de constelações familiares, por isso que o perfeito não existe, ele já estagnou. Quer dizer, ele não existe aqui. Ele já estagnou, ele paralisou. Somente o imperfeito pode evoluir. Então, quando a gente está na imperfeição, que é a nossa condição aqui na matéria, na 3D, enfim, é que nos leva para a evolução. E a evolução não é na aparência, não é no físico, é na alma. a Cris, quando ela concluiu tudo isso, ela falou uma coisa que eu acredito muito. A beleza, para mim, ela não está na carne. A beleza, para mim, está no estado de espírito. É como a Cris falou, eu tô me entregando ao meu estado de espírito. Eu tô aqui, né? Tô aqui para vocês, tô aqui junto com vocês, tô comunicando, tô falando tudo que eu penso, tudo que eu sinto, né? Então, esse é um estado de espírito. Quanto mais a gente está conectado a esse estado de espírito elevado, e a Maria vai chegar ainda e contar para a gente o que são esses hertz, né, de quando a gente está num estado emocional mais construtivo, vou dizer assim, porque a Maria vai ter oportunidade de fazer essa explicação para a gente ainda dos hertz, mas quando eu me coloco nesse estado de espírito, nessa energia, nessa emoção mais construtiva, eu me torno mais bonito. Porque não é na É, carne, é no meu estado de espírito. a pessoa transborda, né? Ela Transborda, transforma. irradia, vibra, vibracional, frequencial, então vai para o nível da frequência também. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, um segredinho. Toda vez que eu venho aqui, é como se eu fosse 2 pessoas. Aí a eu 1 pega a eu 2, a Cris 1 pega a Cris 2 e fala assim: "Cris, eu vou te levar lá e eu vou deixar você participar do podcast". Aí a outra Cris fala: "Eu posso?". A Cris lá que levou primeiro: "Pode?", sabe. Então, é como se fosse, assim, um carinho que eu tô fazendo. Então, por exemplo, quando eu quero passear sozinha, aí eu falo: "Ah, eu vou me levar para passear". Não é assim: "Ah, eu tô indo sozinha porque ninguém quis ir comigo, eu liguei para todos os amigos", não, é assim: "Eu vou me levar para passear, vai ser um encontro comigo". A autoestima está em dia, Tá? está brilhando, está brilhando. E aí, gente, sabe o que me veio aqui, amarrando tudo que a gente está falando? Me veio uma coisa aqui muito, muito forte aqui da autocobrança, né? Que a autocobrança está conectada com a culpa também. E a culpa, vocês falando da frequência vibracional, a culpa
É a emoção com a pior frequência de todas, 20 Hz. É a frequência mais baixa de todas. Então, se sentir-se culpado derruba a sua energia, derruba a sua frequência, né? Então, é muito negativo, muito ruim mesmo. Maria, a pessoa se sente culpada, aí ela precisa se cobrar porque ela está culpada. Verdade. Faz sentido, total. É E uma fica nesse dívida. ciclo. E fica assim, culpa, autocobrança, culpa, autocobrança, um círculo vicioso, né? Mas aí entram outros elementos que nós falamos aqui também. O julgamento, a comparação, né? O Uhum. perfeccionismo, todas essas coisas que te paralisam, né? Agora, e aí, qual que é o caminho da solução para tudo isso? Isso que eu ia falar, só para fazer um resuminho aqui, né, para todo mundo saber o que a gente falou. Que a autocobrança tem a ver com dívida, dívida conosco, o nosso alto valor, a noção que nós nos damos, a angústia que isso gera, a falta de ser coerente consigo mesmo, né, que leva ao burnout, a falta de alinhar os seus recursos com o que você está cobrando, com o que você se propõe a realizar, né, ter a meta coerente, sair da ilusão e a coisa da violência. Tem aquela palavra, Maria, que você falou, como que escreve da yoga? Animiça? Sim, Não. a ahimsa é H-I-M de Maria, S de sapo, A de amor. Ahimsa, Ahimsa. Ótimo. ahimsa. Que é Então, não praticar a não não violência em violência. palavras, Lindo. pensamentos e ações. Então, pegando tudo isso, eu diria que a gente pode começar com auto amor, autocompaixão. É, Autocompreensão, autocompreensão. autoperdão, Uhum. Olhar para si, né? Olhar para si de uma forma sem, assim, sem medo, né? Olhar para dentro de si sem medo e perceber que isso é um estado. É como a gente tem falado aqui no português mais limpo e claro. Eu estou me sentindo culpada, é um estado. Por que eu estou num estado de culpa? Porque a culpa não mora em mim, ela não tem que morar em mim. A hora que eu identifico esse estado de culpa, eu já vou para as minhas resoluções. Essa autoanálise, né, autocompreensão, olhar para mim, olhar para a minha autoestima, olhar para as minhas cobranças. Por que eu me cobro de tantas coisas? Por que tem que ser tão pesado? Por que a carga tem que ser tão pesada? Né? O que está atrelado? Que elementos estão atrelados a essa coisa que é tão pesada? E eu posso, sim, fazer muitas coisas, mas com mais coerência, com mais respeito a mim mesmo, com mais autocuidado, com mais zelo, com mais liberdade. com mais autenticidade e verdade, e sem a necessidade de ter que se provar para os outros, porque os outros não existem, entre aspas, né? É você com você mesma, eu comigo mesma. Os outros são personagens que a gente convida para nos ensinarem muitas coisas, né? Também eu tô indo mais longe aqui, mas é a gente ter esse olhar para si mesmo com esse carinho, com esse foco, com esse é, com essa consciência, porque não é lá fora. É isso que eu quero dizer, né? Em relação aos outros, não é lá fora, é aqui dentro. Então, outro exercício que eu proponho, e que é para aquelas pessoas que vão falar assim: ah, mas é fácil você falar para eu relaxar, para eu olhar não sei o quê, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Não, não sei. Maria também não sabe, a Priscila também não sabe.
Mas assim, quem nunca se sentiu assim, né? Tipo, eu não posso largar tudo, senão, né, vira uma bagunça que eu nunca mais vou conseguir me resolver. Às vezes, vale a pena a gente sair um pouquinho, fazer de conta que nós não somos nós, somos uma outra pessoa que está olhando de fora, analisar a situação friamente e pensar: o que que pior pode acontecer se eu simplesmente deixar tudo acontecer? E aí, outra situação, o que de pior pode acontecer se eu fizer só A, em vez de fazer A, B, C, D, E, F, G, né? E aí a gente vai pesando, olha, às vezes, de repente, se eu não fizer A, nem B, nem C, mas fizer D, esse D já resolve pra caramba. Ou às vezes eu posso pedir para alguém me ajudar, eu posso usar alguma ferramenta para fazer isso junto comigo. Então, talvez, sei lá, eu preciso fazer. Eu vou inventar aqui uma coisa, eu preciso cortar a grama inteira da minha casa. É um gramado gigante. Eu posso alugar uma máquina dessas que você senta, que corta. Né? Às vezes, tá, vai sair caro, mas de repente o tempo que você economiza com aquilo, você faz outra coisa e ganha um dinheiro, ou ganha em saúde, de repente é um dinheiro que você não vai gastar comprando remédio. É interessante, de repente, pegar um papel, colocar prós e contras, todas as ações que podem ser feitas, todas as pessoas que podem ajudar, e assim, não tenham medo de pedir para as pessoas, de falar: "Olha, você não quer fazer tal coisa comigo?" Porque muitas vezes você tem aquele amigo que vai ficar super feliz de fazer junto com você. As pessoas gostam de ajudar, a gente gosta de ajudar. Né? Quando a Sim. pessoa, você me ajuda? Sim, te ajudo. Às vezes o que para uma pessoa é um martírio, para outra é um passeio. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho até até pouco tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu era muito extremista nos meus pensamentos. E eu subestimava muito as opções. Porque, como eu era muito extremista no pensamento, eu chegava a uma conclusão, aquela conclusão, para mim, era a conclusão mais real, mais verdadeira possível. E eu estou falando isso aqui para vocês por quê? Para que vocês não cometam esse erro. Porque esse extremismo dessa resposta que eu tinha, que eu achava que era o único caminho, não é uma verdade. E aí eu fiz o que a Cris falou, eu fui desconstruindo isso. E aí eu fui observando que mesmo que eu deixasse as coisas estourando, porque eu falava, não posso deixar estourar, não posso deixar isso aqui, não posso, né? Que eu queria controlar tudo, né? Eu já não tenho que controlar tudo. E quando eu fui tirando esse controle e tirando esse estresse e essa energia de que eu tinha que saber tudo o que estava acontecendo em todo o processo, né? Seja lá do que for, que eu fui me tirando disso, eu fui me aliviando dessa energia, eu fui percebendo que as opções que eu enxergava, que eu não enxergava, eram muitas. Tinham muitas opções. Mas que eu não enxergava por quê? Porque eu tinha colocado para mim uma resposta extrema, verdadeira, e que eu, por ser inteligente, eu sabia que aquela era a melhor resposta, era a melhor solução. E, na verdade, não é. Então, a diferença da gente se achar inteligente e a gente ir para o caminho da sabedoria, né? Não adianta eu ser inteligente, eu tenho que ser sábio para viver. Né? E para ser sábio tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade. Então, a solução que eu acho que é, ou aquela maneira de resolver tal situação, não é a única. Existem várias maneiras de resolver uma situação, várias maneiras de se resolver um problema. Só que você só consegue enxergar tudo isso se você tira tudo isso que está gritando na tua mente, que não permite que você enxergue. E é você que põe essa carga para dentro. Que tem a ver com rigidez também, né? A rigidez na mente. A gente fica tanto na mente, e no quadrado, né? Porque a rigidez é quadrada, né? Até existe essa expressão. E o que está regendo isso tudo é justamente a autocobrança. É ela que está regendo essa tensão, esse estresse, essa visão que eu não tenho das coisas, é ela que está regendo.
Incrível, incrível. E aí, conectada com a mente e não com o coração, né? Não com o sentido. Que, claro, não dá para viver só no coração o tempo todo, paz e amor. Não vamos para extremos. Não é nem o extremo nem o outro. Mas é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio. Saber em que momentos a gente precisa usar mais esse lado da mente, né? E esse outro lado flexível, o lado rígido, o lado flexível, que é o caminho do meio. E que é o desafio, né? Chegar nesse caminho do meio. Nem muito para cá, nem muito para lá, mas aqui no caminho do meio, né? Inclusive, eu ia falar que essa coisa de tirar a autocobrança de si é um exercício diário. Às vezes a gente pensa, olha, eu cheguei, achei a fórmula, é assim. Mas aí a gente escorrega. Então eu digo que comigo é um exercício, assim, eu acho que eu tenho que fazer isso 5, 6 vezes por dia, todo dia, tá? Porque tem coisas que eu não percebo que eu estou me cobrando. É tão introjetado, a gente aprendeu tanto que era daquele jeito, que quando a gente vê, a gente está fazendo, tipo: "Nossa, mas eu tenho que fazer isso, tem que ficar pronto aquilo, tem que não sei o quê". E de repente, se a gente parar para pensar e pegar essa frase "tem que", aí a gente vê que é uma cobrança. E muitas vezes eu tenho até dificuldade de elaborar uma frase do tipo "tem que", usando outra palavra. Sabe, é difícil muitas vezes falar: "Olha, é bom, eu gosto, eu gostaria, eu ficaria feliz se eu tivesse tal coisa", ao invés do "tem que ter tal coisa". Nossa, forte isso também. Agora, falando desse caminho da solução, para a gente diminuir essa autocobrança, eu acho que, em outras palavras, é a constante autoobservação de se auto-observar. E como é que a gente se auto-observa num mundo tão barulhento, com tanto ruído externo e interno também? E aí me vem, então, para vocês que estão nos assistindo, meninas, vejam se faz sentido, meditação. Meditação, mindfulness, pequena concentração. Não precisa meditar 1 hora por dia, meia hora por dia. 1 minuto, 1 minutinho. Fechar os olhos, olhar para dentro, respirar, conectado com a respiração, para lembrar de si mesmo, lembrar da nossa essência. 1 minutinho, 3 vezes por dia, dá 3 minutos no total, espaçado. Acho que é um bom caminho aí para E ir acalmando. funciona, e funciona. Tem muita gente que tem o conceito de não, que para meditar eu tenho que parar tudo, acender velas, fazer a posição de não sei o quê, ouvir a música de não sei o que lá, e ficar lá 1 hora e tal. E aí as pessoas deixam de fazer esse 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que seja, porque acham que tem que construir todo esse arcabouço. E não é necessário entrar, né? Ir para dentro é muito mais simples do que as pessoas acabam imaginando. Olha, eu tô com vontade de uma coisa, de conduzir um pequeno exercício de respiração agora com todo mundo. Vamos lá, gente? Vamos, amém. Vocês podem Vamos fazer onde embora. estiverem, tá? Se estiver no ônibus, estiver correndo no parque, não, para um pouco de correr, mas até dirigindo dá, tá? Então vamos lá, todo mundo relaxa, solta os ombros, os braços e vamos fazer uma respiração quadrada. Então eu vou contar, a gente vai puxar o ar em 4, tá bom? 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4, solta o ar em 1, 2, 3, 4, segura com o peito vazio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, puxando. Hum, hum, hum. Tururum, para, pa, pa. Pararara, pararara, pá, 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 pá. Respira livre, normal, deixa fluir.
Já senti aqui a mudança, a ventilação no cérebro. Isso aí, eu queria convidar vocês a colocarem nos comentários o que vocês acham aí da autocobrança, se vocês se sentem autocobrados em alguma coisa mais específica, se, sei lá, se você já descobriu um jeitinho aí de burlar a autocobrança e quer dividir com todo mundo para ajudar as pessoas. Ou então, se quiser simplesmente chegar, falar um oi, tudo bem? Eu acabei de assistir o podcast, estou na sala de visita de vocês. Seja muito bem-vindo para colocar aí o comentário. E aí eu pensei que a gente podia ir se caminhando para o nosso check-out. Agora que respiramos. Eu tô sentindo paz. Eu me senti a hora que a Cris falou assim, vamos, né? Agora entra na respiração normal, né? Eu me senti completamente conectada à natureza, né? É como se eu estivesse ali num jardim. Eu tenho essa, né, essa coisa assim, foi muito gostoso. Eu até senti assim, sabe, o sabor do mato. Que gostoso! Foi uma sensação muito fresca, foi fresco assim, foi muito bom. Eu estou me sentindo com energia, como se eu tivesse um fiozinho aqui puxando minha cabeça e me deixando reta. É isso aí. Eu até esqueci de perguntar, Maria, hoje a gente vai ter a leitura? Sim, tá Opa! aqui separado. Eu trouxe. Bacana. A Maria, gente, hoje ela está num cenário diferente para quem não está vendo. Ela, e para quem está no podcast, né, ou para quem só está ouvindo, YouTube, ela está no shopping. Olha só isso. Ela está no shopping center, ela não deixou de fazer o nosso encontro. Está aí. Muito bem, muito obrigada, Maria, pela presença, pelo compromisso. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Tanto vocês, amigas queridas, quanto todo mundo que está aqui nos acompanhando, assistindo, ouvindo. Um prazer. Muito bem, então vamos para a nossa leitura, Maria. Vamos lá, então, eu vou folhear, né? Como é que funciona? Vou folhear aleatoriamente aqui e ler a frase de reflexão que a gente vai levar para os próximos dias e deixar isso reverberar aqui em nós. Então, vou folhear. Vamos lá. Página 41, uma mensagem curtinha, diz o seguinte: relaxe e confie. Existe muito amor para você neste universo. Tudo a ver, hein? Nossa, tudo a ver com o assunto da gente. Muito legal. É porque relaxar e confiar é o contrário de cobrar. Exatamente. Tanto de se cobrar como de cobrar o outro. Total, total, gente. Olha que sintonia, hein? Fala sério. Estamos com chave de ouro. Sim. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Convido a continuar nos assistindo toda terça-feira no YouTube, no Spotify. No Insta a gente põe só um teaser, assim, porque acaba não dando para pôr o vídeo inteiro. É muito comprido. Mas eu convido todos e agradeço imensamente. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Gratidão por esse momento, por nos escutarem e por estarem aqui na nossa companhia. É um prazer e uma honra sempre. Beijo. Obrigada, Cris. Obrigada, Maria. Mais um nosso quinto podcast, nosso quinto episódio, na verdade, do nosso podcast, Harmonia Cast. E estou muito feliz da gente estar seguindo com os nossos episódios. E eu quero agradecer a você também aqui que está acompanhando os nossos episódios.
E é uma satisfação fazer esse trabalho aqui para vocês, é uma honra estar com vocês aqui também. E acompanhem para vocês pegarem os próximos temas, os próximos episódios. Quem quiser deixar sugestão de tema também, sempre vai ser muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Gratidão, meninas. Adorei. Muito obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau.